Você sabia que pode estar perdendo músculos agora mesmo? Sem perceber, sentir cansaço para subir escadas, usar os braços para levantar da cadeira, tropeçar mais do que antes, tudo isso pode ser sinal de um inimigo silencioso que está roubando sua força e sua autonomia, a sarcopenia. E o pior, ela começa muito antes da gente imaginar. Mas calma nesse vídeo. Você vai descobrir como identificar os primeiros sinais, o que fazer para evitar e principalmente como recuperar sua força, sua saúde e sua independência. Mesmo que você já esteja sentindo os efeitos agora, fica comigo até o fim porque isso pode mudar sua vida ou a de alguém que você ama. Você já notou como as coisas simples do dia a dia estão ficando mais difíceis? Carregar uma sacola de compras, levantar da cama com firmeza, subir escadas sem parar no meio do caminho. Atividades que antes eram feitas sem esforço, agora exigem mais do seu corpo. E isso não é apenas coisa da idade. Existe um inimigo invisível e silencioso por trás dessa perda de força, a sarcopenia. Essa condição, que é o enfraquecimento e a perda progressiva da massa muscular, atinge principalmente pessoas a partir dos 50 ou 60 anos, mas começa bem antes, por volta dos 40, sem dar sinais claros. É como se o corpo estivesse lentamente desligando a nossa capacidade de se movimentar com independência. A sarcopenia vai além da fraqueza. Ela afeta a autoestima, aumenta o risco de quedas, dificulta o sono, limita passeios simples e até o convívio familiar. Muitos idosos se isolam, sentem vergonha da própria fragilidade e perdem o prazer de viver por não conseguirem mais fazer aquilo que sempre fizeram. A cada ano, sem cuidados, essa perda muscular se intensifica, reduzindo não só a mobilidade, mas a dignidade da pessoa. E tudo isso muitas vezes acontece sem que o idoso ou seus familiares percebam. Mas existe um caminho para interromper esse processo. Neste vídeo, vamos te mostrar como identificar os primeiros sinais da sarcopenia e o que fazer para combater esse vilão antes que ele roube ainda mais sua saúde e sua liberdade. A sarcopenia é um termo que poucas pessoas conhecem, mas que afeta milhões de brasileiros acima dos 50 anos. Ela representa a perda progressiva da massa muscular, da força e da funcionalidade do corpo. E o mais preocupante é que, ao contrário de outras doenças que causam dor ou febre, a sarcopenia age em silêncio. Você não sente, não vê, só percebe quando já está difícil levantar do sofá, subir uma escada, caminhar até a padaria ou carregar o próprio neto no colo. E quando chega a esse ponto, muita gente já está com o corpo enfraquecido, os ossos mais frágeis e a confiança abalada. Com o passar dos anos, o corpo diminui a produção de hormônios anabólicos, como a testosterona e o GH, hormônio do crescimento, que são essenciais para o crescimento e manutenção da massa muscular. Ao mesmo tempo, a digestão e a absorção de proteínas, especialmente aquelas de alta qualidade, também se tornam menos eficientes. Isso significa que, mesmo que o idoso esteja comendo relativamente bem, os músculos não estão mais recebendo o combustível necessário para se manterem firmes. Resultado: a musculatura vai desaparecendo aos poucos, o corpo perde firmeza, o equilíbrio diminui, os reflexos ficam mais lentos. E isso impacta diretamente a qualidade de vida. Outro fator que acelera a sarcopenia é o sedentarismo. Infelizmente, muitos idosos passam longos períodos sentados, assistindo TV ou deitados, sem perceber o mal que isso causa. A falta de movimento faz com que o corpo entenda que não precisa mais manter tanta massa muscular ativa, e ele simplesmente começa a economizar energia, desligando músculos que não são mais usados. Isso explica por que muitas pessoas mais velhas dizem sentir o corpo enrijecido, travado ou enfraquecido. Soma-se a isso o uso frequente de remédios que prejudicam o metabolismo muscular, como corticoides, antidepressivos e ansiolíticos, além de doenças como diabetes, hipertensão, artrose e obesidade, e temos uma combinação perigosa para o avanço acelerado da sarcopenia. O que muitos não sabem é que a perda muscular vai muito além da estética. Não se trata apenas de ficar magro ou perder peso. Trata-se de perder funcionalidade. É deixar de fazer o que se fazia antes. É depender de alguém para levantar da cama, para tomar banho, para se vestir. É perder liberdade. É perder autonomia. Por isso,
identificar os sinais precoces da sarcopenia e começar um plano de prevenção ou reversão é urgente. E pode ser o diferencial entre uma velhice ativa e uma vida limitada pela fraqueza muscular. Você pode estar enfrentando a sarcopenia agora mesmo e nem se deu conta. Isso porque os primeiros sinais dessa perda muscular são sorrateiros, quase invisíveis. A gente tende a colocar a culpa no envelhecimento. Ah, tô ficando velho mesmo. É normal cansar mais rápido. Isso faz parte da idade. Mas não é normal perder força a ponto de não conseguir mais abrir uma garrafa de água. Se levantar da cadeira virou missão impossível sem usar as mãos. Se subir escada virou uma maratona. Ou se você começou a tropeçar do nada, acende o alerta. Seu corpo está tentando te avisar que os músculos estão indo embora e em silêncio. Um dos sintomas mais comuns e ignorados é essa dificuldade em realizar movimentos simples do dia a dia. Tentar agachar para pegar algo no chão e sentir dor, desequilíbrio ou falta de força já é sinal de que algo está errado. E não estamos falando só de idosos com 80 anos, não. A sarcopenia pode começar a dar as caras depois dos 50, ou até antes, se houver sedentarismo, má alimentação ou doenças associadas. E aí o corpo vai ficando cada vez mais dependente de apoio. Bengalas, muletas, ajuda de terceiros. A autonomia vai escorrendo pelos dedos. E ninguém quer depender dos outros para tudo. A perda de peso também engana. Muita gente comemora ao ver números menores na balança, achando que está emagrecendo, mas o que está indo embora pode ser massa magra. E músculo perdido é funcionalidade perdida. Se junto da perda de peso você sente fraqueza, moleza nos braços, cansaço constante, desconfie. E fique atento ao equilíbrio. Um corpo com pouca musculatura não consegue se estabilizar, e isso aumenta absurdamente o risco de quedas, que em idosos pode ser uma sentença de cama. Uma fratura de fêmur, por exemplo, pode mudar completamente a vida de uma pessoa. E tem mais. O impacto vai muito além da força física. A sarcopenia afeta a postura, a respiração e até a digestão. Músculos abdominais fracos interferem no funcionamento do intestino. Músculos das costas frágeis provocam dores, encurtamento da coluna e aquela postura curvada que muitos associam à velhice. Sem contar o metabolismo, que desacelera com menos músculo, fazendo com que a pessoa acumule gordura com mais facilidade, mesmo comendo pouco. O corpo vira um ciclo vicioso. Menos músculo, mais gordura, mais cansaço, menos vontade de se movimentar. E aí entra a parte emocional. Quando a pessoa começa a perceber que já não consegue mais fazer o que fazia antes, vem o baque. A autoestima despenca. Muitos se isolam, perdem a vontade de sair, evitam caminhar ou encontrar amigos com medo de passar vergonha por estarem fracos. Isso afeta diretamente o humor, o sono e pode até desencadear quadros de depressão. Sim, a sarcopenia é silenciosa, mas o estrago que ela causa é barulhento e muitas vezes irreversível. Se não for combatida a tempo, reconhecer esses sinais é o primeiro passo. A sarcopenia é traiçoeira, mas não invencível. A boa notícia é que ela pode ser prevenida e até revertida com ações simples, como exercícios de força, alimentação adequada e acompanhamento médico. Mas tudo começa com a consciência. Não espere cair para perceber que precisa fortalecer. Se seu corpo está gritando por ajuda, ouça. Porque músculo é mais do que força, é vida. É independência. É liberdade. Mesmo que você já esteja sentindo os efeitos da sarcopenia, pernas bambas, braços fracos, dificuldade para se levantar ou caminhar, longas distâncias, é possível mudar esse quadro. E não, isso não é discurso motivacional barato, é ciência. Estudos mostram que, com estímulo adequado, o corpo do idoso ainda é plenamente capaz de gerar massa muscular nova. É isso mesmo. Seus músculos podem voltar a crescer. Sua força pode ser restaurada. E sua vitalidade pode ser renovada mesmo depois dos 60, 70 ou até 80 anos. Mas para isso precisa atitude, precisa movimento, precisa quebrar o ciclo do sedentarismo e dar um basta nessa história de que não tem mais jeito. Não importa quanto tempo você ficou parado. Não interessa se você acha que não tem mais energia. Comece com o que der. Caminhe dentro de casa. Movimente os braços com garrafas d'água ou sacos de arroz.
Suba e desça um degrau da escada 5 vezes por dia. Faça alongamentos simples na cama antes de levantar. Esses pequenos gestos, quando feitos com consistência, já enviam sinais para o seu corpo de que ele precisa reagir. E acredite, ele reage. O músculo é um tecido adaptativo, ou seja, se você o estimula, ele responde. E quando você começa a ver resultado, vem a motivação. E isso vira um ciclo positivo. Mais força, mais ânimo, mais vontade de viver. Na parte alimentar, pense no prato como uma farmácia natural. Toda refeição é uma chance de se fortalecer. E proteína é o combustível do músculo. A maioria dos idosos consome muito menos proteína do que deveria. Café com pão e margarina não sustenta ninguém. Um café da manhã com ovo cozido, queijo, iogurte natural ou uma vitamina com leite e aveia já muda o jogo. E não é só proteína. Vitamina D, cálcio, magnésio, zinco e colágeno também são cruciais. Coma mais folhas verdes, peixes como sardinha e atum, castanhas, banana, frango, feijão, lentilha. E sim, às vezes vai ser necessário suplementar. E tá tudo bem com isso. O importante é saber o que tá faltando. Por isso, não tenha medo de procurar um nutricionista. Pedir exames, entender seu corpo. Conhecimento é poder e no caso da sarcopenia, é poder levantar, andar, viver com autonomia. Outro ponto que muita gente ignora, o lado emocional. O corpo desanima quando a mente desiste. Muitos idosos enfrentam a sarcopenia sozinhos, em silêncio. Muitas vezes por vergonha ou por acharem que é frescura. Mas não é. O isolamento social, a solidão, o sentimento de inutilidade, tudo isso enfraquece e não só por dentro. A saúde mental e a força física andam de mãos dadas. Por isso, converse, ligue para alguém. Saia de casa, participe de um grupo de atividades na praça. Aula de dança, fisioterapia em grupo, o que for. O importante é se sentir parte de algo. Retomar hobbies esquecidos. Cultivar novas amizades e se colocar em movimento são atos de resistência, de vida, de saúde. Recuperar a força muscular é mais do que ficar forte. É voltar a ter independência. É poder ir ao mercado sozinho. Tomar banho sem ajuda. Amarrar o próprio sapato. Cozinhar a própria comida. É não depender de ninguém para viver. E isso vale ouro. É dignidade. É liberdade. Envelhecer com saúde não é privilégio de poucos. É escolha de quem age. São os pequenos hábitos do dia a dia que, somados, constroem um corpo forte e uma mente viva. E quanto mais cedo você começar, maiores serão os resultados. Lembre-se, a sarcopenia é traiçoeira. Mas você é mais forte do que ela. Com movimento constante, alimentação inteligente, acompanhamento profissional e propósito de vida, é possível vencer essa batalha. Comece pequeno, mas comece, porque o tempo passa de qualquer jeito. A diferença é se ele vai passar te fortalecendo ou te paralisando. Seu futuro começa hoje, e ele pode ser muito mais ativo, saudável e livre do que você imagina. A pior coisa que você pode fazer depois de ouvir tudo isso é nada. É fingir que não ouviu, deixar para depois ou pensar, isso não é comigo. A sarcopenia é sorrateira. Ela chega devagar, se instala sem pedir licença, e quando você percebe, já está dependendo de alguém para te ajudar a levantar da cama. Ela não dá aviso com sirene. Ela vai tirando sua força aos poucos, sem fazer barulho. Mas o estrago, esse é alto e bem real. Quedas, internações, fraturas, dor crônica, depressão, perda de autonomia. É isso que está em jogo. E quanto mais tempo você demora para agir, mais difícil fica reverter. Só que aqui vai a virada. Dá para mudar esse destino. Dá para sair da zona de risco. Dá para fortalecer o corpo, recuperar o ânimo e viver com dignidade. Mesmo que você já esteja sentindo os efeitos da fraqueza, a chave é começar, não amanhã, não mês que vem, agora. Comece com passos pequenos, mas constantes. Mexa o corpo todos os dias, nem que seja por 10 minutos. Faça uma caminhada dentro de casa. Uma série simples com garrafas de água. Suba e desça um degrau. Sente e levante da cadeira sem usar os braços. O importante não é o quanto você faz, é que você faça e repita. E atenção, não subestime o que uma boa alimentação pode fazer. Comida é remédio. Cada refeição pode ser uma aliada ou uma sabotadora. Evite alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e pobres em nutrientes.
Aposte em proteínas magras, ovos, peixes, grãos integrais, legumes e frutas de verdade. Capriche na hidratação. E sim, converse com um profissional de saúde sobre suplementação. A falta de vitamina D, por exemplo, é comum e afeta diretamente a força muscular. Não ache que a frescura é estratégia. Cuidar da saúde nunca é exagero, é prevenção. É amor próprio. E tem mais. Se você é mais jovem e está achando que essa conversa não te inclui, repensa. A sarcopenia começa a dar as caras. A partir dos 30 anos, se você leva uma vida sedentária, isso mesmo. Ficar parado é abrir caminho para ficar fraco no futuro. Trabalha o dia todo sentado? Vive comendo qualquer coisa? Nunca faz exercício? Então você já está treinando seu corpo para perder músculo, mas também pode treinar para manter sua independência até a velhice. A escolha é sua. Envelhecer bem começa agora com as decisões que você toma hoje. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Com seus pais, seus avós, seus amigos. A informação salva vidas e essa aqui, literalmente pode evitar uma queda, uma internação ou até algo pior. Fale sobre sarcopenia, traga esse assunto para as rodas de conversa. Quanto mais gente souber, mais gente vai poder reagir a tempo. Chega de aceitar a fraqueza como destino. Ela não é. Ela é sintoma de abandono do próprio corpo. E dá para reverter. Sim. Porque no final das contas, a verdadeira liberdade está em não depender de ninguém. Está em conseguir levantar sozinho, andar sem medo de cair, viver com autonomia. Seu corpo é sua casa e você só tem uma. Cuide dele com todo carinho, porque ele é seu maior patrimônio. E lembra disso, a sarcopenia é forte, mas você é mais forte ainda. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Agora é seguir em frente com coragem, com foco e com ação. O melhor da sua vida ainda pode estar por vir. Basta você se mover. Se você ficou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu. Não dá mais para ignorar os sinais. Não dá mais para fingir que é só a idade chegando. Você já viu o que a sarcopenia faz. Já entendeu que ela não bate na porta, ela entra. Mas agora você também sabe como impedir. E o mais importante, sabe que dá para reverter. Agora é com você. Não precisa fazer tudo de uma vez. Ninguém tá te pedindo para virar atleta. O que você precisa é começar. Um passo, um alongamento, uma caminhada leve, um prato mais colorido, um pensamento positivo. Cada pequena ação é um tijolinho construindo a sua independência no futuro. Não subestime o poder disso. Quem começa pequeno, mas com constância, vai mais longe que quem espera o momento ideal para fazer tudo de uma vez. E olha, se esse vídeo te despertou, se te fez pensar em alguém querido, compartilha. De verdade, essa mensagem pode ser a diferença entre uma vida com qualidade e anos de sofrimento evitável. Manda no grupo da família. Marca aquele parente que vive dizendo: "Tô cansado, mas é normal da idade." Não é normal, é comum. E comum não significa certo. Aproveita e já deixa o like aqui, não custa nada. Mas ajuda muito esse conteúdo a alcançar mais pessoas. O YouTube entende que esse vídeo é relevante quando você curte. Comenta e compartilha. E se você ainda não é inscrito, agora é a hora. Ativa o sininho também. Porque toda semana eu trago vídeos que podem mudar a forma como você vê o envelhecimento, a saúde e o cuidado com o corpo. Aqui, a gente fala a real sem enrolação e com informação que funciona. E eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo. Me conta se você já teve algum desses sinais de fraqueza. Ou se está começando agora a cuidar da sua saúde muscular. Seu relato pode motivar outras pessoas. Pode ser a virada de chave para alguém que está se sentindo sozinho. E acredite, tem muita gente passando por isso sem nem saber o nome do problema. Sarcopenia é traiçoeira. Mas a gente não vai mais cair nessa armadilha do silêncio. Vamos falar sobre isso. Mostrar que tem saída. E que sim, é possível envelhecer com força, autonomia e dignidade. Você não tá sozinho. Você não tá fraco. Você tá em movimento. E movimento é vida, então bora. Dá o primeiro passo. O próximo é com você.